contatos que tem com a galera do podcast, o meio do podcast, a gente aprendeu demais. Podcast, cada hora você pega de um nicho diferente, porque podcast é uma mídia muito de nicho, né? É uma mídia muito de bolha, de você falar para aquela sua comunidade. A gente que edita, que produz, que grava, a gente acaba tendo contato com essas bolhas todas e abrindo a visão de mundo, né? Que as pessoas não fazem noção de quanto a gente aprende e do nível de network que roda, assim. Roda muito negócio em torno do podcast, né? O podcast não é só o estúdio que a gente aluga por hora e faz edição e cobra por hora de edição. Sabe o que é legal disso aqui? Eu já vou começar assim. Eu tô vivendo na pele a visão do cliente. Eu tô aqui com o pessoal da Solis, produtora audiovisual. Pô, pra mim, dispensa apresentações. Abner e Watanabe, que estão aqui com o projeto do podcast por assinatura. Estúdio de podcast, consultorias e tudo mais. Nesse meu primeiro episódio do Café com Mux. Só que não tem café. Começamos bem, água, já começou super bem, super fora do tema, mas tudo bem. Eu aceito uma água, porque tá quente aqui em São Paulo. Não dá pra tomar café, Não dá né? pra tomar café hoje, não. Eu ia falar assim, bem-vindos, mas eu que tô na casa de vocês, né? Sim, bem-vindo, Mux. Bem-vindo, Mux. Cara. É verdade que tu acompanhou. Tu acompanhou aqui também. Então não é tão bem-vindo. Não, não é eu tão não tô novidade. fora de casa. Eu não tô fora de casa aqui. Eu sempre me sinto em casa com vocês. Sim. Pô, mas muito obrigado por começar o projeto com a gente, cara. Pô, tinha que ser. uma honra, A né? primeira tinha que ser especial, né? É, Obrigado. uma honra. Mas eu ia ficar chateado se não fosse. Tem que dar aquela puxada, né? Claro. Legal. Mas fala, tem um ano que vocês estão com o estúdio de podcast. Na real, eu não vou nem pedir pra vocês se apresentarem. Abner e Matheus, eles têm um estúdio de podcast aqui, o projeto do podcast por assinatura. Tem uma produtora audiovisual, Solis Produtora. E eu vou fazer uma pergunta a pergunta clássica. Eu vou começar com a pergunta clássica, que quem acompanha os podcasts que eu edito já sabe que é a pergunta do direito de resposta, que ele faz no início de todo o episódio. Sobre planejamento de carreira. Foi planejado esse negócio de ter produtora, de trabalhar com podcast? Como é que foi isso aí? Não foi, cara. Assim, não foi planejado a produtora, mas o audiovisual já tá na nossa vida há muito tempo, né? Muito tempo. Vou começar a falar por mim, assim. Eu tenho um background de... Eu fui pro Japão na onda Dekasegi, década de 90, né? Meu pai levou a gente, eu cresci lá. Por conta de crescer no Japão, eu não queria perder a língua. Mas meus pais não queriam deixar eu perder a língua. Então, o consumo de informação... E a partir de lá de 2004, 2005, foi quando surgiu o podcast. A partir daí eu já comecei esse consumo de conteúdo para não perder a língua. Então você sempre consumiu o podcast com esse objetivo? Sempre. Legal. No objetivo de que ele nasceu. Informação, porque hoje nem tudo é uma informação, mas já virou entretenimento, já virou tudo. Já virou venda. Coisa, né? Foram quantos anos no Japão? Foram 18 anos. Caraca, dá pra gravar outro... Você já gravou podcast falando sobre essa Já gravei, experiência? já conversei com o Calisto sobre. Pô, maneiro. Tem alguns outros que você já também. fez, né? Mas os outros foram mais... Já conversei também com Papo de Pai. Conversei com uma galera. Mas foram outros temas, assim. Foi família e tudo mais, profissão. Mas sobre o Japão, conversei com o Calisto sobre. Maneiro. Tem corte, não, porque eu que fiz, né? Então eu sei que tem. Tem corte daí, ele falando da Yakuza lá. Que isso? É isso, cara. Quer saber mais? Procura. A gente não precisa repetir corte aqui. Não, tranquilo. A gente fazer conteúdo original, conteúdo novo. E Abner sempre foi do audiovisual. Cara, não. na verdade, eu fui... Quando a gente foi fazer, né? Falei, vou fazer a bio, né? Vamos ver quanto tempo tem. Cara, eu comecei, na verdade, a editar vídeo no ensino médio. E aí eu comecei a fazer aniversário, festinha, tá? Fazia pra uma outra pessoa que fazia gravação, né? Naquela época, efeitos ótimos. Todo mundo sabe, aqueles efeitos bem legais, assim, sabe? Vem estrela. Vocês estavam onde? No Sony Vegas? Cara, era no... Não, eu aprendi no Premiere muito cedo. Premiere, primeiras versões. Pô, que é isso? Não, então não conhece nada. Não, mas eu não fiz, vi. ó. O cara eu raiz lembro edita do no Vegas. Movie Maker. Já fiz Vegas. produção. Claro. Já fiz no Sony Vegas. Claramente falso, né? No começo ali, né? Piratão. E aí foi evoluindo, né? E, cara, depois eu fiquei muito tempo trabalhando com TI. Aí eu me formei em tecnologia, fui trabalhar na Sul América, fui trabalhar em Stefanini também, né? Empresas grandes, assim, de TI. E uma hora eu cansei e falei, vou ver da minha arte, né? E aí eu comecei a tirar foto, enfim, retomei o audiovisual, né? No período eu também já fazia lives na igreja, já tava envolvido, assim, né? No geral, mas foi ali, fotografia, audiovisual, assim, foi acontecendo, né? A carreira de audiovisual. A produtora a gente saiu de uma outra produtora, foi acontecendo o podcast, né? E assim que a gente conversou, a ideia casou muito bem, né? A gente já se conhecia muito bem, eu e o Matheus. E, cara, a ideia, assim, a gente colocou na prática, assim, mas foi muito tempo de planejamento, né? Pô, fala como que a gente se conheceu.
Cara, legal. É legal, é legal. Eu acho bonitinho, essa história. Vamos conversar, né? É legal. O Matheus pediu uma indicação pra um amigo conhecido, assim, né? Que já tinha feito uns trabalhos junto. Ele pediu pra filmmaker, né? Precisava de alguém de audiovisual. E ele queria fazer, cara, um jornal em japonês, que era a mulher dele que fazia. Nós fizemos. Nós fizemos alguns... A tua mulher é de lá também? Sim. Eu conheci ela no Japão. Ela é brasileira japonesa também lá. E aí, cara, olha o desafio que eu tive logo de cara quando eu conheci o Matheus, né? A gente fazia um chroma key na casa dele, levava estrutura, fazia acústica triste, não sabia muito de áudio também. E o pior pra mim era como que eu edito, cara, um material totalmente em japonês. Totalmente. Sim. A gente fazia um news em japonês. Ele fazia o news. No começo da pandemia, a gente pegava o compilado da semana, número de vacina, hospital que tinha leito ou não. Porque isso foi uma baita questão pra estrangeiro. Mas como é que você editava, então? Cara, eu tinha que fazer... Como que a gente Tinha que fazia? editar junto. Não, era muito engraçado, porque no começo, ele editava junto. Ele falava, ó, tal minuto corta e tal minuto tira. Tipo, ele me dava o apontamento. Daí eu pegava aquilo ali e não fazia ideia se estava certo ou errado. E tinha texto na tela, ele me mandava os textos, falava, coloca dessa ordem. É isso aí, não sei o que eu tava escrevendo. E o mais engraçado é que às vezes tava eles dois, e ele falava, não, ela errou, pô. Eu falei, cara, eu não sei que ela errou, eu não faço ideia. Ela gaguejou, ferrou. Eu não sei o que ela tá falando, cara. Cara, e assim, é muito engraçado, porque eu não tinha tido essa experiência com uma língua tão diferente, né? E é muito difícil, porque não dá pra entender uma palavra. É assim, sei lá, italiano, espanhol, coisas... Tu pesca alguma uns coisa. negocinhos, né? Tu Agora, pesca a melodia da voz dá e pra aí tu entender, consegue né? entender onde termina a frase, onde repetiu alguma japonês, coisa, esquece. né? Parece que elas estão bravas o tempo todo. Tá, sei lá o que tá acontecendo, entendeu? E ficou bom os produtos. Cara, Ficaram bons. ficou legal. Foram 6 episódios legais. Assim. Só que não foi pro ar, porque teve uma questão da empresa, né? Porque era um conteúdo às vezes sensível, enfim. Por conta de empresas, assim, da Lilian não rolou. Não pôde, a gente nunca postou, né? Tá. Então, mas assim, foi daí o primeiro contato, cara. Aí serviu de experiência. Serviu de experiência também. E daí, onde é que vocês chegaram em podcast, cara? Porque o Ata era consumidor de podcast. Consumidor, durante o Japão, tive um contato com uma agência missionária, uma igreja, fiz viagens para África e para Índia durante 3 anos. E daí o negócio do conteúdo e da informação me pegou. Eu falei, caramba, é isso. Eu quero viver de forma que eu leve conteúdo e informação e tem como fazer grana de forma legal, sabe assim? Tem como fazer grana construindo coisas legais com as pessoas, tudo. O Abner foi convidado para uma produtora. Começo da pandemia, estava se iniciando uma produtora. Eu conheço essa história, só pra deixar claro que eu conheço essa história. Eu vivi essa história, né? Mas vamos contar pro pessoal, para os meus 7 ouvintes desse meu primeiro episódio. Eu vou puxar aqui. O Matheus, assim, eu tinha conhecido ele ali e quando eu conheci ele, uma das primeiras coisas que ele me falou, cara, eu sou viciado em podcast. E ele, toda vez que eu chegava na casa dele pra gravar, ele tava ouvindo um podcast. Daí a gente tava montando um negócio, tava rolando um podcast no fundo. Terminava, ele já dava um play no podcast. Assim, era o cara mais viciado que eu conhecia. Eu não conhecia podcast. Eu fui conhecer o podcast trabalhando com podcast. O meu é completamente divertido. Eu não sabia direito o que era. Você entrou porque tinha que dar o rec numa câmera. Eu entrei porque eu fui tirar foto do estúdio lá da outra produtora. Eu tinha um estúdio de fotografia, daí iniciei na pandemia, enfim. Aquela história, assinei o contrato, no outro dia lockdown. Daí assim, consegui me virar ali e tal. Depois disso, fiz essa conexão, né, da outra produtora. E da voz, vamos falar da voz, né? A voz. A gente começou ali, cara, bem no meados de 21 ali, né? Meio de 21, mais ou menos, que eu comecei. E, cara, eu não conhecia direito, mas assim, eu vi o que era. Eu falei, cara, são 3 câmeras. E o áudio ali, na época você ia ainda e tal. Falei, cara, eu só preciso pegar o lance do áudio aqui. Mas não entendia muito, né? Entendia mais da parte de audiovisual, que era precária no começo ali, iluminação, tudo. A gente foi penando ali pra entender o fluxo, né? Tinha verba e rios de dinheiro, né? E nisso, começou a crescer. Já chamei o Matheus e falei, cara, tem uma oportunidade. Eu falei, ó... Eu tô trabalhando com um negócio que você curte aberto. Quando eu falei isso, cara, ele falou assim, cara, por favor, deixa eu pelo menos ir pra visitar. Aí ele falou, cara, beleza. Nisso teve a oportunidade. Ele falou, eu trabalho de graça, se precisar. Porque... perfeito. Não, eu só não falei isso, porque senão ele... Eu tava tocando minha vida já, o Aber falou, cara, conheci um cara, me chamou, tá começando um negócio. Putz, não manjo muito de áudio agora. O Aber sabia que eu tocava, tinha algumas coisas, né? Então, cara, vamos lá. Falei, cara, é isso, cara, eu quero ir lá. Me leva lá.
pra me conhecer, essa galera. Pô, quero ver, pô. Exato, eu quero estar no meio. É, tá? tipo, meus amigos que gostavam de futebol pediam pra eu levar no Sport TV, tá ligado? Pô, me leva lá no tipo estúdio isso, da redação. É tá isso, ligado? foi exatamente É isso. Deixou lá, deu a e falou, cara, vai precisar de alguém pra trampar lá, hein? Falei, mano, eu vou de graça lá. E aí, cara, surgiu daí, entendeu? Assim, daí a gente sempre morou longe aqui de São Paulo, né? Só de Ribeirão Pires. Então a gente vinha e voltava junto, né? Então a gente ia, começava a fazer tudo, resolvia todos os BOs, tudo que tinha, foi aprendendo, voltava. E assim, a nossa amizade foi construída também com isso, né? Porque a gente vinha conversando e o tempo inteiro falando de negócio, de podcast, de negócio, transformação de mentalidade. Porque, querendo ou não, cara, os contatos que tem com a galera do podcast, o meio do podcast, a gente aprendeu demais. Conversando ali, pegando por osmose, a gente aprendeu muito, cara. A gente, no começo ali, lembra? No começo da voz, cara, o pessoal do Hardcast, Cenocast, o Miguel Cavalcante. Cara, era só a gente. O Rodrigo. Rodrigo do Hardcast mudou minha vida. Sim. Cara, Sério? Aquele cara era muito bom. Esse cara era incrível. Fazer um corte pra ele mudou minha vida. Eu ouvi ele falando e tal, cara, e da experiência de vida, pô, mudou minha vida, assim. cara, pra mim. A maturidade da nossa empresa hoje muito vem por causa daquela galera de início de... Isso é uma coisa que lá no meu início de podcast também, né? Eu comecei a trabalhar com podcast pouco antes da Voz, né? A Voz que, inclusive, eu tô sem hoje. Perdoem. Mas, enfim. Eu gostava disso, que eu tinha contato com bolhas que não era a minha, tá ligado? Eu não editava o podcast dos meus amigos que falavam de futebol, corrida de rua e, sei lá, as coisas que eu gostava e música, tá? Eu ouvia o podcast de marketing digital. Eu editava o podcast de manejo de plantas daninhas, tá ligado? Eu editava o podcast de finanças. Isso que era o legal, que você, cada hora você pega... Podcast, cada hora você pega de um nicho diferente. Porque podcast é uma mídia muito de nicho, né? É uma mídia muito de bolha, de você falar para aquela sua comunidade. Então, a gente que edita, que produz, que grava, a gente acaba tendo contato com essas bolhas todas e abrindo a visão de mundo, né? Isso cara, eu editei, eu acho que uns 40 episódios do Talento. Agrotalento. Cara, eu entendo muito de fazenda e gado. Abraço, Miguel Cavalcante. Cara, eu não tenho contato, mas eu entendo muito disso, cara, de como gerenciar uma fazenda. Então, assim, quando eu ficar rico, cara, eu vou querer ter uma fazenda, entendeu? Como fazer uma boa sucessão, né? Cara, como fazer sucessão, trato com o pessoal, fornecedor. Cara, então eu peguei os 40 episódios disso, cara. Mas é interessante mesmo. Existe um valor que não tá à mostra no podcast, pra quem produz podcast, pra quem tá nesse meio. Cara, que não tá descrito mesmo e que as pessoas não fazem noção de quanto a gente aprende e do nível de network que roda, assim. Roda muito negócio em torno do podcast, né? O podcast não é só o estúdio que a gente aluga por hora e faz edição e cobra por hora de edição. E podcast também não é só aquele bate-papo de mesa de bar que ficou conhecido nos últimos anos. Tem também, mas é só uma parte, né? Não é só o papo sem roteiro que vai ficar falando fofoca, história engraçada sobre celebridade. Nada contra também. Não, e muitos desses... Contra, real. Você tem contra? Eu tenho, cara. Vamos polemizar. Cara, eu acho que assim, não totalmente contra, mas eu acho que o formato nasceu pra trazer informação e cultura e tal, e às vezes não rola direito. E daí as pessoas acabam achando que podcast é isso. Hoje, uma dificuldade grande que a gente tem é que as pessoas acham que podcast é pra ser entretenimento. Eu já vi muito comentário assim de... Podcast tá saturado? Calma aí. O que é que você conhece como podcast? Porque existem tantas possibilidades dentro de produção de podcast. Você fazer podcast, produções em áudio, fazer drama, você fazer um documentário em áudio, sabe? Isso tudo é podcast. Podcast, na real, é o meio de transmissão, né? Não é exatamente o formato. Só que popularizou-se que o formato precisava de uma mesa. E aí, por exemplo, nesse estúdio a gente não tem uma mesa. Sim. Quer dizer, tem uma mesa aqui com uma mesinha, né? Mas enfim. Mas isso aqui é pra ganhar dinheiro, anunciante. Botar um anunciante. Olha, isso ganha dinheiro com podcast? Pô, ganha dinheiro com podcast, cara. Caralho, a gente vai chegar nisso aí E lá. os dados da Pod Pesquisa diz que a cada ano que passa, tá entrando mais dinheiro no podcast, as pessoas estão se profissionalizando cada vez mais. Estão ficando menos amadoras e por fazer por hobby e fazendo mais por profissão já. Então tá virando. Tá. Boa. Vamos puxar nessa linha. Vamos dizer lá, quando eu comecei, a galera sentava no computador, botava um headphone e gravava, né? Sim. Por conta própria. E às vezes aprendia a gravar, a editar por conta própria e publicar. Aí tinha um Anchor que você publicava de graça e tudo mais, aquela coisa toda. Hoje, a ideia é que você precisa de um estúdio para fazer um podcast.
Precisa? Não, obrigatoriamente, né? Assim, eu acho que o pessoal, assim, olhando tecnicamente hoje, né? Eu acho que tem algumas coisas que, por ter bastante, dependendo do nicho da pessoa, obviamente, por ter bastante podcasts, querendo ou não, a qualidade de você estar com áudio mais ou menos, um negócio mais ou menos, tá legal. Te deixa um pouco conteúdo, atrás, né? Mas deixa você atrás. Às vezes um cara que nem é tão bom quanto você, ele tá fazendo no estúdio, quando bate os dois, ele vai falar assim, não, esse cara entende mais. Porque ele já tá profissional. À primeira vista. A primeira vista, a retenção. aqui, ó. A primeira vista Eu acho que assim, mas não que isso impeça a pessoa de fazer. Eu acho que eu sou muito adepto ao faz primeiro, faz fazendo e a gente vai melhorando no caminho. Porque senão você não faz. E aí é melhor você fazer algo mais ou menos, não é ideal, não é o que você quer, mas você tem um objetivo, do que você ficar olhando. E aí, se você ficar olhando, é isso aí. A galera vai fazer na sua frente, né? Eu acho que a resposta mais concreta é: precisa? Não precisa. Mas você quer competir? Você quer ter um programa competitivo? Quer levar a sério? Você quer ter um programa que a partir do 5º, 6º mês, alguma empresa fala, esse cara não vai parar, não é um voo de galinha, ele vai continuar, vamos botar um dinheirinho? Pô, você tem que aparentar profissionalismo. Então, assim, não precisa. Mas... Sim. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso que grava, por exemplo, remoto. Só que o que eles fazem? Eles gravam daqui. Eles vêm pra cá, fazem remoto fazem com um convidado remoto, só que eles estão em estúdio. Então fica ainda esse ar profissional e claramente só não dá por conta de logística, né? Esse estúdio, ele é todo móvel, né? Isso aqui sai, né? Vou até levantar aqui, ó. Isso aqui sai. Sim. Essa cortina atrás de você também, a gente consegue trocar ela. A gente coloca uma cortina branca. Se eu não quiser essa mesa, se eu quiser se eu quiser fazer um sofá aqui falando direto pra câmera, um talking head, dá pra fazer várias rola. coisas. É um estúdio muito... É isso, então assim, eu quero fazer uma externa, eu quero gravar com um cara externo, mas tem que ter cara de profissional. O cara vem aqui, a gente faz um enquadramento bonito, a gente coloca um quadro legal, fecha. E é legal que por ter a TV de retorno, a gente não coloca ele aqui pra ele ficar de costas, né? Então normalmente o papo é aqui. Então eles olham... Ele não precisa olhar pra tela. Eles não precisam olhar pra tela. Eles olham aqui, conversam aquela tela ali de retorno. E aí eles conseguem fazer essa interação tranquilo com as câmeras, né? Já que a gente entrou no estúdio, teve o papo todo lá da produtora e tudo mais, as histórias que aconteceram lá. Vocês se conheceram e se fortaleceram essa amizade lá. Saiu. Vocês participaram de diversos produtos, de diversos projetos de construção de salas, de consolidação de produtos e tudo mais. Saiu, acabou. Por que montar um novo estúdio? Quando eu saí, eu pensei, das duas uma, eu volto pra TI, mas pra mim não era um caso, eu não curti a área, não me adaptei, eu não sou uma pessoa tão boa de rotina, então eu gosto de fazer coisas diferentes, o audiovisual me traz isso. E quando eu fui tomar essa decisão, eu falei, eu queria ser... Eu pensei em ser videomaker de novo, trabalhar fora do podcast, voltar pro freela. Cara, vou voltar a fazer freela, fazer casamento, fazer minhas paradas e tal. Tá. Só que aí um belo dia eu cheguei e falei, pô, cara, eu tô 3 anos me ferrando, aprendi pra caramba, sei muito mais do que muita gente que tá começando agora. Falei, eu não vou jogar todo esse conhecimento fora, sabe? Então, nisso eu falei, eu vou abrir um estúdio. Na época eu ia abrir um estúdio com outra pessoa e tinha um terceiro sócio. Teria um terceiro. Fiquei com ciúmes agora. Não, você não tinha, você saiu depois ainda. Mas assim, tinha um terceiro sócio. E aí a gente ia... E a ideia era fazer primeiro com ele. E aí depois o Matheus acabou saindo. Eu chamei ele, a gente falou, né, tem todo já a proposta junto, assim, e foi desenvolvendo. E rolou o lance de aproveitar o hype, tá no hype ainda o podcast? Tá no hype. O que rolou, cara? A Abner saiu, deu alguns meses também, acabei me desligando, né? Vendemos nossa parte lá, desligamos. Foi daí que eu te conheci. A gente precisa falar que a gente se conheceu de lá? Que a gente era sócio lá, exatamente. A gente chegou a ser sócio lá, exatamente. Na semana que eu saí de lá, 3 clientes me ligaram. Ô, Matheus, saiu o outro. Matheus, cara, tô com uma grana aqui, vamos montar o estúdio? Se você montar, eu entro junto. Falei, opa, tem uma coisa aí. Eu já não queria sair do audiovisual, eu já amo esse negócio, né? Então, eu já ia meio que permanecer por aqui. Mas depois que 3 clientes me ofereceram grana e sociedade, eu falei, então tem um negócio aí, eu vou usar... Daí, conversei com a Baber. Saí, vamos começar. Já começamos a planejar isso. A gente começou a planejar em outubro. Antes, acho que julho, setembro... Estourando setembro. A gente começou a falar já e planejar, assim, reuniões quase semanais, bastante... A gente planejou muito isso aqui. Então, a gente foi conversando bastante, cara. Vocês não simplesmente entraram e fizeram aquilo que você tinha falado, de faz e vai descobrindo. Cara, não foi só por um motivo. A gente iria iniciar, se desse certo, a gente ia iniciar em novembro.
Eu falei, cara, se a gente iniciar novembro, vai ser dezembro e janeiro ruim logo de cara. Então a gente falou, vamos segurar, a gente planeja bem e abre em fevereiro, que é onde o ano começa. Então a gente deu esse período que foi o momento de fazer processos, de fazer tudo organizadinho. Tudo em planilha. Nós temos planilha de tudo. De todos os gastos, de todas as entradas, a projeção de quanto que dá cada sala, a projeção mensal. A gente sabia quantos clientes a gente precisava, no mínimo, para manter rodar, pago. Né? Então vocês fizeram um business plan real. Assim, Pronto. Sim. Montaram um negócio. Nós tivemos montar um negócio. Aí 4 ou 5 meses para fazer negócio bem feito. Tanto que isso, assim, quando a gente brinca, né? A gente fez o nosso vlog, né? De montagem da sala aqui, do espaço. Foi todo feito em 27 dias. Quando a pessoa vê, ela fala, caramba, como que vocês tiveram? Eu falei, cara, 27 Tinha 3 meses antes. 27 dias foi de montagem. Foi assim, a partir do momento que pegou a chave, no outro dia a gente tava pintando parede aqui já. Então, assim, foi muito rápido. Então, o maior desafio na hora de montar um estúdio não é necessariamente a parte técnica, a parte estrutural. Depende da grana. Se você tiver grana suficiente... O maior desafio é ter a grana, então. Ponto. Não necessariamente. Não exatamente, porque a grana você consegue. Beleza. Eu acho que o maior desafio mesmo... É porque você pode torrar a grana errado também. Você pode torrar errado. Quebrar a parede errada. Exato. Pô, é o que a gente mais vê. Cara, é o que a gente mais vê. Cara, a gente dá consultoria pra estúdio também. A gente entra nos estúdios e fala, pô, mas você não pensou, cara, que não pode ter... É o que a gente mais vê. Mas assim, eu acho que o principal é planejamento e logística. Tem que entender. Tem que entender do planejamento da coisa, da logística, de como que faz, como funciona, pra onde que vai, quando que chega. O principal é planejamento logístico, eu acho. Aproveitando até o gancho, né, que o Matheus falou, do lance das consultorias. Assim que eu saí, quando eu falei, vou estar meio na dúvida aqui, né? Começou a aparecer muito isso. De, pô, você não entende de podcast? Você não consegue me ajudar aqui? Eu falei, que eu tô querendo montar uma sala? eu falei, cara, consigo, vou cobrar tanto. Quando eu comecei a receber pelo conhecimento, eu falei, cara, isso aqui tem um business. Isso aqui eu consigo gerenciar. Eu sei disso aqui. E aí tem um lance que a gente... a máxima, né? De o óbvio tem que ser dito. Muita coisa que eu percebi que era óbvia pra gente, que já tinha apanhado, que já tinha feito, que já tinha gerenciado, coisa de 20 gravações no dia. Assim, a gente tinha esse conhecimento. Os perrengues que a gente já tinha passado com outras experiências. Sim, e pra mim parecia óbvio. Só que quando eu fui dar esse conhecimento, eu falei, então, você não pode fazer isso porque dá isso. Se você não fizer isso, vai pra esse caminho, vai pra aquele. O pessoal, nossa, caramba, não sabia. E só aí falando pro pessoal que tá vendo... a gente fazia entre 12 e 16 gravações dia, em média. Sim. Né? Eram 4 salas, então assim... Era um volume muito grande. Tinha um volume muito grande, um volume grande. Pô. Tanto que foi até, assim, de decisão nossa, foi partir, assim, pra volume ou qualidade. A gente escolheu qualidade. Então, a gente já tinha vencido lá do volume. A gente falou, é legal, pra experiência foi bom, mas vamos pra qualidade. A gente preferiu o caminho da qualidade aqui. Tanto que aqui a gente trabalha numa carga horária... muito mais reduzida. São 3 gravações dia, né? A gente faz 3 gravações por dia aqui. No máximo. 3 boas gravações. Sim, estourando 4, que vez ou outra a gente precisa abrir pela manhã, vai até a noite. Enfim, a gente dá um ajuste aqui, Aí vem um amigo do Rio e fala assim, vamos gravar. Mas daí esse aí é o capitalismo que manda a gente fazer isso, né? Certo. Porque daí a gente sempre tem os nossos fins de semana e o nosso horário da manhã é sempre livre para projetos especiais. Então foi uma questão também planejada. Montada esse novo negócio. Porque vocês montaram um negócio, vocês não simplesmente montaram um estúdio para ser um hobby. Não, vocês, do jeito que vocês estão falando de planejamento de 3 meses e tudo mais, vocês montaram um negócio. Assim, e 3 meses, quando a gente fala 3 meses, se fosse um negócio que a gente não conhecesse, parece pouco, né? Mas é que assim, a gente já conhecia muita coisa de podcast. Então, esses 3 meses foi assim, para planejar o que a gente faria de diferente, o que a gente faria do que a gente aproveitou, né, do que a gente já tinha feito. Então, a gente falou, vamos criar essa ideia aqui. Então, foi 3 meses de planejamento, mais 2 de ajuste de achar o lugar, espaço, tudo mais. Aí chegou mais 1 mês de planejamento. Então, contar 6 meses aí para sair do papel, assim, digamos assim. Pra tá gravando. Pra primeira gravação, 6 meses, pelo menos. Então, assim... a gente fez realmente uma formatação assim, de negócio, porque a gente acredita muito nesse negócio ainda de podcast, que parece, é o que a gente falou, né? Cara, parece o ainda, tá saturado e tudo mais, mas, cara, o pessoal não tem ideia do tamanho do mercado que a gente tá falando ainda, cara. Que ainda tem muita água pra rolar em podcast. Cara, as empresas entenderam há pouco tempo de que é legal fazer podcast pela empresa. Além de patrocinar podcasts, eles estão fazendo produtos próprios. Então, assim...
Tem muita empresa Pra fora e pra dentro também, né? Como cara. comunicação interna Cara, também. comunicação interna, como aproximação da marca com pessoas. Tem cliente nosso que traz, por exemplo, clientes dele pra conversar e ter essa troca de... Pô, eu trabalho bem? Vou sentar o meu cliente ali pra conversar se trabalho bem. Pô, tem melhor depoimento... Prova social, prova Cara, social. tem melhor prova social do que essa? Você tá na frente do seu cliente, dando palco pra ele falar do seu trabalho. Sim, é uma ótima forma. A gente tem lançamento de produtos hoje pro podcast. Cara, tem N coisas que acontecem no meio, fora o que a gente fala. Networking, cara. É um negócio que não é todo mundo que sabe, mas é uma coisa que roda demais. A gente vez ou outra a gente conversa assim, né? Que a nossa... Sabe aquele lance de... Pô, você tem 5 pessoas pra chegar em qualquer pessoa do mundo? Nossa rede diminuiu bastante, cara. Tem gente que a gente fala... Nunca acho que eu chegaria nesse cara. Hoje eu cheguei em 2 contatos. Então, assim, hoje o cara que a gente tava conversando ali embaixo, na porta do estúdio, ele conhecia um outro parceiro de vocês de anos, né? Cara, a gente recebeu aqui via Mux aqui, a gente recebeu o presidente do Fluminense, cara. Quando que eu ia falar pra você que eu teria contato com o presidente do Fluminense? Eu vou contar um spoiler. O Watanabe serviu uma linguiça pro presidente do Fluminense. Um churrasquinho. Rolou Cara, um teve churrasquinho. churrasco nesse dia. Teve né? linguiça oriental e costela no bafo, meu irmão. Cara, Cara, eles mas teve tiraram costela onda, no eles tiraram bafo, onda. cara. Foi muito bom. Tem uma varandinha aqui atrás do estúdio. E aí... O a gente acaso. a gente veio gravar o Mário Bittencourt, né? No podcast de Resposta que eu edito há 5 anos, né? E... Inclusive, é uma das razões de eu ter vindo pra São Paulo hoje, né? Hoje de manhã eu tava gravando um episódio especial com ele também. E ele... Tava aqui, presidente Mário Bittencourt. Fluminense, o cara gosta de papo, o cara gosta de bater papo e tal. E era pra ter 1 hora de entrevista, já tava batendo 2 horas. Eu tinha um ônibus pra pegar. E eles queriam fazer um churrasco, eu acho que era a semana do meu aniversário, uma brincadeira assim no ano passado, não foi? E aí falou assim, pô, vamos fazer um churrasco, chamou um outro amigo nosso, o Luquinha veio, né, que pô, também tá numa produtora aí, tá, virou produtor audiovisual mesmo, real, né, o cara é brabo, que a gente treinou, lá no estúdio, né. Eu me banco a empresa dele, fazendo um trampo animal. Animal. É um moleque que eu tenho muito orgulho de ver ele cara, crescendo. a gente vou mandar esse corte pro Luquinhas. Cara, o Matheus tem história com ele, que o Matheus falou, vamos montar a sala aqui e tal, abre o tripé aí. Cara, o Matheus voltou na sala e ele lá, do tripé. Aí o Matheus voltou na sala e o cara do tripé. Falou, ô Luquinha, tá difícil aí, mano? Ô, como é que abre aqui, mano? Cara, é assim, a gente treinou do zero. Ele veio do zero. O cara não sabia abrir a tarraxinha do tripé, assim. Cara, nesse grau, assim, foi do zero mesmo. Você pegou uma área... O cara hoje tá coordenando a área de comunicação. Ele tá contratando, empresa, irmão. Ele que tá contratando, tá treinando editores. Esse dia eu vi ele treinando, gente. Então. Cara, palestrando, né? Até. E aí ele tava aqui, a gente tava aqui pra fazer o churrasco e a entrevista não acabava. Foi, cara. E aí o Watanabe falou assim, cara, vou botar a carne no... passar. Aí ele botou. E aí, uma das últimas perguntas, assim, do direito de resposta desse podcast, inclusive ouçam lá, pergunta assim, quem é você na PF, né? Na pessoa física, o que você gosta de fazer e tudo mais, fora ser presidente do Fluminense e tal. E aí ele falou, porra, eu não dispenso momento de churrasquinho com os amigos. A gente olhou um pra cara do outro ali na salinha do lado. Foi, cara. Caraca, aí. Perfeito. Quando abriu a porta do estúdio, tinha uma tábua de carne, costela no bafo, linguiça assim pro maluco. Aí ele, que isso, gente? Eu acho que ele só não tomou uma cerveja ali, porque ele tava chegando naquele dia, cara. Se a gente conhecesse ele há algum tempo, ele ia tomar uma cerveja. Mano, mas pensando assim, conversa de bastidor, né? Pelo tanto que ele falou ali pra gente, que bom que ele não tomou a brejinha ali. Porque ele soltou cada coisa que a gente sabe de bastidor agora. Mas aí vocês levaram tempo... Bom, vamos voltar. Cortei e voltei, tá? Porque... Vocês não sabem, eu fiz um roteiro. O podcast também é planejado. Aí. Só parece que não, mas... Na real, muito tempo, né, de planejamento também. Vocês estão falando de 6 meses de planejamento pro estúdio. Eu tinha essa trava em mim e tô gravando esse primeiro episódio aqui nessa onda de... Vou lá fazer, mas eu me planejei, eu me programei, eu pensei num roteiro e tudo mais. Lembrando que o que a gente fala de fazer primeiro e ir melhorando não significa que você não tenha planejamento. E não significa que você não saiba, nunca tenha feito aquela coisa, né? Você fala assim, cara... Eu vou pular de asa delta. Tu vai lá... Mano, vai dar ruim. Todo mundo tem muita ideia. Essa é a questão. A questão é que tem gente que tem coragem de executar. Então, assim, você tem uma ideia, tem planejamento, tem um monte de coisa, mas às vezes você trava porque falta só... é só fazer, então faz, meu filho. Tem um equilíbrio nessa brincadeira, né? Sim. Mas aí vocês, planejaram 6 meses... Botaram planilha lá, tava tudo alinhado na planilha. Fizemos as contas, falei, caramba, vocês vai dar inauguraram certo. fevereiro de 2024, não foi isso? A gente tá em fevereiro de 25. Foi final de fevereiro, né? Então esse 1 ano não rolou perrengue, não rolou problema, não teve nada fora do planejamento. Mas olha, rolou,
Rolou, mas foi melhor que a gente imaginava, não foi não, Abner? Cara, foi. A questão assim, para o primeiro ano, do que a gente imaginou, até de faturamento e tudo mais, assim, não que, não estamos contando dinheiro ainda. Primeiro ano de empresa sempre é difícil, não importa, porque tem muito investimento. Mas, por exemplo, a gente conversa assim, cara, não tá como a gente gostaria, planejado tá melhor do que a gente planejou. E nesse processo, o que aconteceu? A gente iniciou com alguns equipamentos, hoje a gente tem o dobro. Então, assim, a gente dobrou nosso kit de equipamentos. Vocês tinham uma sala, vocês estão com duas hoje. A hoje. gente tá com 2 salas, fazendo externa, já tava assim. Tem muito dinheiro que tá sendo reinvestido. Então, assim... Tem muita coisa a ser feita, tem vários negócios sendo formatos que vai rolar ainda, então... Vocês acreditam que ter feito esse planejamento para abrir no momento certo ajudou vocês a passar pelos problemas de forma mais estruturada? A gente já sabia os problemas. Claro. Porque vocês já sabiam alguns problemas, mas surgiram problemas novos. Como a gente estava todo planilhado, Mux, a gente sabia exatamente o que ia acontecer em dezembro, janeiro e fevereiro. Que é o marasmo do audiovisual. Eu sei há 15 anos. Exato. O audiovisual todo sofre no final de ano. Sim. Mas a gente sabia exatamente o que ia acontecer. Então não aconteceu exatamente... A gente passou a dor de barriga e a ansiedade porque a gente é humano, né? Porque a gente tem responsabilidade, tem gente que trabalha aqui, né? A gente tem colaborador, então, obviamente, a gente teve muita preocupação, mas não foi nada, meu Deus, e agora? Não, a gente sabia que ia ser assim. E como é o nosso primeiro ano, a gente sabia que a gente tinha que construir caixa para passar esses 2-3 meses, que era mais fraco. Né? Sim. E, assim, foi acho que de aprendizado, assim, né? Nesses os perrengues que a gente passou, hoje, assim, a gente virou o ano e falou, cara, vamos... Porque no começo foi tudo muito assim, a gente veio com o cliente que era amigo, tinha gente que já era próximo, então a gente, vamos fazendo, vamos gravando, não tinha contrato, não tinha nada. Então foi um negócio muito assim, vamos fazer meio na amizade aqui. Até que chegou momentos que a gente, calma aí, começou a ter muito cancelamento, começou a ter uma questão até de projetos que iniciaram, a gente investiu e depois o projeto acabou, e aí ficou aquela situação, vamos se manter e tal, mas enfim, acho que do que a gente planejou ajudou muito, porque a maioria das coisas a gente já tinha passado também, né? Então a maioria a gente conseguiu contornar bem, né? Até esse primeiro ano tem sido assim, cara. Massa. Contratamos um BPO financeiro, né? Muitas vezes o pessoal do audiovisual são pouco profissionais, sabe? Eu percebo que... Eles são artista, técnicos, né? a Tem muito galera artista, audiovisual, né, cara? é técnico e artista. Isso. Eles entendem da melhor câmera, do log que vai usar para... Exato, iluminação, tudo mais, Cara, cria... constantemente eu falo que se a empresa fosse só eu, a gente tinha falido já. Porque eu não sei fazer essa gestão financeira. Tipo, essa daí, o Matheus é o cara mais que puxa. Fala, cara, não dá pra gastar. Eu sou empolgado, né? Fala, vamos embora, vamos comprar. Não, mas a gente investe aqui... Não, vamos melhorar. Faça as contas que não faz sentido. E esse cliente aqui paga. Eu falei, mas não tem o cliente ainda, né, cara? Calma aí. Holy Land lançou esse microfone aqui que é um tesão, irmão. Mas a gente não tem dinheiro pra entrar. Porra, mas compra essa... Em off, eu dou sempre um jeito de falar, cara, não, vai dar, cara, vamos lá. Pô, olha isso aqui, a gente precisa de uma GoPro, a gente tá usando hoje. Ela tá ali, ó. Eu vou botar ela no meio da edição. Cadê? Tá aqui. Ali, ó. Essa GoPro aí, ó. Se funcionar, eu vou botar ela na edição. A gente comprou esse GoPro aí tem quantos meses? Cara, tem uns 4 já, eu acho. Mas eu entendo que a gente precisa ter. Sim. Mas a gente usou a primeira vez agora, entendeu? Tô perdoado. Então é isso, Mas dá dinheiro ter um estúdio de podcast? Dá dinheiro. Cara, se souber fazer. É isso que eu ia falar. Depende da gestão. Se souber gestão. Mas tu precisa entender de audiovisual, tem que entender de negócio pra fazer um... Sei lá, eu nunca mexi com audiovisual. É uma oportunidade de negócio pra mim? Cara, eu já fiz consultoria que eu fiz a pessoa desistir. Por quê? Ela chegou e falou assim, ó... A pergunta pra mim foi... Cara, vocês, como é que faz pra ser milionário igual... Não ser milionário, ela falou assim... Como é que faz pra ter uma produtora que faz tanta gravação, tanto dinheiro... Porque eu fiz as contas... Pô, nas minhas contas dá uns 120 mil por mês. Calma, vamos ver lá. Pode ter que faturamento tal, mas tem gasto, tem faturamento isso, não é lucro. Faturamento não é lucro, engana muito. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente gira muitos produtos que você deixa muito dinheiro no caminho. Então, não adianta você fazer um produto caro, ganhar muito dinheiro daquele produto e gastar quase ele inteiro. Então, assim, nem sempre muito faturamento é vaidade, né? A gente já viu isso muito, né? Muito faturamento muito alto, às vezes é mais vaidade do que negócio mesmo. Então, assim, eu já aconselhei assim, ó. Tem que ter, eu particularmente, eu vou pela linha que assim, você vai abrir um estúdio de podcast, tenha
ou uma empresa de consultoria, alguém que vai te dar o caminho, ou alguém de audiovisual junto. Porque senão, assim, você vai montar o salão de cabeleireiro. Você sabe cortar cabelo? Não. Você tem alguém de confiança que corta cabelo? Não. Vou contratar todo mundo. Cara, sua chance... Como é que você vai avaliar que aquela pessoa ali é um bom profissional? Como você vai avaliar? Também, Como é que essa pessoa vai estar junto para os perrengues? Porque não tem só coisa boa. Vai ter momento que vai ter que ficar até mais tarde, vai ter que voltar, vai ter perrengues no caminho. E aí, como é que você vai gerenciar isso? Se a pessoa não tá com você, você só vai pagar ela ali. Ela pode também receber uma proposta... É que assim, nesse processo de consultoria, eu vi pelo menos 2 casos de pessoas que chegaram, falaram, o fulano é meu funcionário, ele me deu a ideia, tô com o dinheiro aqui, toma, estúdio. O cara saiu. E agora? Aí me chamaram lá, o que eu faço com esses equipamentos? O cara me deixou, não sei o quê. Aí eu falei, cara, assim, por isso que é importante você ter alguém da área com você, porque senão... Tem umas difícil, nuances né, cara? específicas da área, né? Você, sei lá, pensando agora de cabeça, você tem um estúdio de podcast. Aí você fala assim, eu vou abrir um booking de 2 às 4, um outro de 4 às 6. Isso não vai dar certo. Não. Até porque é humanamente impossível o cara sair 4 e o outro já começar a gravar às 4. Exato, e a gente passou por isso, né? Respondendo, cara, tem que manjar de audiovisual, sim. Tem que manjar do mercado, não necessariamente de câmera. Eu não conheço muito de câmera, pra ser bem sincero. Mas tem que conhecer do mercado, como que o mercado funciona. Consumir o produto é importante. Você não precisa saber qual é a melhor câmera e como configurar a câmera, mas você consumir o produto para você, de repente, avaliar que aquele produto que você está entregando está dentro de um padrão de mercado. Uhum. Não é isso? E assim, eu diria um adendo assim, pelo menos na fase inicial. Por exemplo, você não é... Vamos imaginar o cenário. Você não é da área, você está investindo num estúdio, vou falar, vou montar um estúdio de podcast porque eu acho que podcast dá dinheiro. Primeiro, você vai ter que partir para algum caminho. Não vai na linha de pesquisa e compra, porque eu já peguei vários cenários que... eu peguei. Cara, eu peguei cenário de pesquisa triste, e compra, né? Que comprou um monte de besteira. Eu peguei o cenário de... Pra mim, o melhor, assim, ó. Tenho dinheiro, mandei um cara comprar, o cara tá comigo aqui. O cara chegou na Santa Efigênia, bateu em uma loja e falou assim, cara, eu tenho 40 mil, eu preciso montar um estúdio de podcast. Cara, veio mesa chinesa, veio mesa da Tomate, veio um monte de coisa. Daí a primeira vez... Eu ia falar nada contra a mesa da... Sim. Não, mas assim, ó, a questão é técnica também, ó. O cara chegou com um SM7B e uma mesa da Tomate. Não tem pré-amp. Não tem pré-amp pra empurrar. Cara, não, mas eu subo aqui e vem ruído. Eu falei, claro, não tem potência. Chegou na minha mão uma consultoria dessa, assim, de um coworking, que ele tava conversando comigo e eu falei assim, cara, vamos marcar um papo pra gente ver o que você vai conseguir investir pra eu te passar os equipamentos e tal. Na semana seguinte ele me ligou e falou assim, cara, eu vi no Mercado Livre aqui, ó, kit podcast. O kit podcast é o negócio que tem que sair fora, cara. Kit podcast é complicado, cara. Mas não existe muita receita de bolo, né, também. Tem cada aplicação. Mas assim, no mínimo... Aí eu falei assim, cara, vamos lá ver o que é que você fez. O que é que você comprou. E aí o microfone dele tinha um cabo... Pra galera mais técnica vai entender, mas enfim, tinha um cabo desses microfones XLR, que na outra ponta era um P10. Tá. Beleza, a linha semi-profissional sai assim mesmo. Só que a mesa que ele comprou só tinha entrada XLR, então ele não tinha onde plugar aquele cabo. Sim. Tá ligado? Então ele nunca ia conseguir fazer aquilo funcionar, nem que ele falasse assim, eu vou sentar aqui e vou aprender sozinho. Porque tem como ser autodidata e ligando ali, você tem uma noção, você vai ligando, mas não tinha como. Sim. Não funcionou. Aí ele comprou 3 webcams. Aí ele plugou as 3 no computador no USB, processamento, deu latência, o OBS não aguentou, tá ligado? Um dos estúdios que eu dei consultoria até um tempinho lá, na MIDI, cara, eu cheguei lá, eles usavam 2 computadores pra conseguir ligar as câmeras. Porque uma das câmeras não tinha saída limpa. Então eles faziam ela USB. Conseguiu entender? Ó, ela mandava USB pro notebook e desse notebook ele mandava pra outro notebook pra fazer a gestão. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, tanto que eu fui um dia... Não, genial que o cara chegar nessa solução. Não, o cara chegou nessa solução. Só que a primeira vez que eu falei, não, a gente quer alugar, não sei o quê, eu olhei pra eles e falei assim, ó, primeiro dia, eu fui um dia lá, eu demorei 3 meses pra voltar, porque eu falei pra eles, primeiro eu dei uma conta pra eles. Falei, cara, compra isso, compra aquilo. Vocês não podem vender isso aqui porque vai dar errado. Tava com delay, e voz que não vai, e áudio atrasado. Falei, cara, primeiro, acerta isso aqui, aí depois a gente vai conversando, porque era assim, inviável. Teve um amigo meu que ele montou um, cara, e quando eu soube, assim, por outro amigo, né, chegou e falou, o fulano tá montando um estúdio de podcast. Aí eu catei o celular, liguei pra ele e falei, cara, o que você comprou? Não, então, comprei um microfone que vem junto com o suporte e uma mesa.
Falei, não, cara. Aquele dourado. Aquele dourado. BM800. Aí eu falei, sabe Tá ligado, aquele dourado, né? douradinho que já vem. Ele deu, não, cara, kitzinho bom que já vem com o suporte. Presente Phantom Power. Aí eu olhei pra ele e falei, eu falei, falei, cara, quanto tempo você comprou? Dá pra devolver? Ele, não, dá tempo ainda. Eu falei, devolve que eu vou aí. Porque, cara, assim, foram coisas assim que... Você vê que às vezes a pessoa... Por isso que a gente falou, é a grana? Não. Porque tem gente que tem a grana, monta o negócio e não sabe o que fazer. Mesmo comprando equipamentos super... vou comprar Deu o tudo melhor certo, do né? melhor. Exato. Comprei tudo certo. Não é só plug and play, né? Não, é só plug Então and play, vocês, cara. aqui no projeto do podcast por assinatura, falando já especificamente dos negócios Legal. que a gente já tá falando. Vocês não têm só o estúdio para alugar. Vocês fazem outro serviço. Você tá falando de consultoria aí o tempo todo. Vocês prestam esse serviço. Nós temos estúdio, né? Que daí no estúdio tem captação e edição e tudo mais. Daí a gente tem um braço que é o podcast on demand, que a gente chama, né? Que a gente vai até os lugares, feira, estúdio, empresa, BK, a gente vai nos lugares. E tem a consultoria, né? A consultoria é isso. Cara, já tô gravando com vocês, meu negócio rolou aqui, o que acontece com alguma frequência? O cara começa a gravar aqui, tá crescendo, tudo que vou montar numa empresa, vou montar no meu escritório, fica mais fácil. Ele monta a estrutura no escritório dele para gravar o produto dele, não necessariamente para alugar, para vender, para rodar como um negócio. Exato. Não necessariamente. E assim, você Ou tem vários também, E modelos. às vezes desenrola. Às vezes enrola também, mas Sim. a gente faz serviço de consultoria. A gente vai até um lugar, entende questão de equipamento, porque não são todos os equipamentos que vão funcionar para todos os lugares, eles não precisam. Às vezes Isso é importante, assim, uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu vou para uma consultoria é perguntar qual que é o objetivo. Porque tem muita gente que fala em estúdio de podcast e ela quer ser nichado. Então, por exemplo, aqui na nossa estrutura, essa sala era para ser uma sala nichada em podcast, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, as câmeras, elas já são PTZ, são robóticas, a operação tá fora. Só que eu sei que eu não vou pegar essa câmera e levar para outro lugar. Então, elas estão aqui. Essa é uma câmera que tá fixa aqui, Cara, ela ponto. tá fixa, ela vai ficar aqui dentro. E quando a gente mexe, o Miguel fica bravo, porque desconfigura tudo. Então, assim, ela tem o setup, já tem tudo certinho, a gente sabe que ela vai usar aqui dentro. A outra sala ela é pra ser mais versátil. Então, a gente já trabalha com um ZV-10. Porque eu tenho a versatilidade de poder tirar, coloco, eu gravo um curso, eu gravo um negócio, eu vou pra fora, faço... Eu Muda consigo ambiente, muda iluminação. Muda ambiente, muda iluminação. Então, eu tenho mais controle. E a PTZ ela é um pouco mais complexa de você ficar mudando muito de ambiente e tal. Essas que a gente tem. Porque tem uma coisa também, cara, que existe o nível de investimento que você faz para o público que você quer. Porque não adianta você falar assim, eu vou montar o mais básico possível, eu quero fazer o quê? Não, você quer atender quem? Não, eu quero high ticket. Cara, você não vai atender high ticket com câmeras muito básicas, porque o high ticket, o marketing dele já bate e fala, cara, qual que é a câmera? Não quero. Então, Rola assim, isso. rola. O cliente chegar aqui e perguntar qual é a câmera e qual é o microfone. Cara, tem cliente que, por exemplo, teve Microfone nem tanto, mas câmera Microfone rola. nem rola. tanto. Mas assim, a gente já teve cliente exigente que chega e fala, não, deixa eu ouvir como que é. Daí o cara vai falando, fala, não, porque eu já fui em um estúdio e tem um negocinho. Então, assim, dá pra perceber que o cara entende. E tem gente que chega, às vezes, tem produtos maiores que o cara chega com o diretor de fotografia. Então, o cara chega aqui e fala, não, deixa eu ver. Não, vamos usar 24 frames. Não, vamos usar tal. E assim, aí a gente tem que, vamos fazer os ajustes e tal. Então, assim... E não é um problema pra gente. Não é um problema. Vocês têm essa possibilidade aqui. De Não, você mudar não é a um temperatura problema, de cara. cor e tudo mais. A gente gosta de falar que a gente faz audiovisual, né? A gente é especialista em podcast, porque a gente fez muito Sim. isso. Mas o nosso negócio é audiovisual. Então, assim... lembra que a gente falou lá no começo que às vezes os profissionais de audiovisual não são tão profissionais assim? O pessoal esquece um pouco que nós somos prestadores de serviços, né? Nós prestamos serviço. Então a gente faz o que o cliente quer, pô. Sim, e eu vejo muito isso dentro da área, cara, que é assim, ó. Eu tenho um apego pelo vídeo que eu criei. Eu tenho um apego pelo estúdio que eu criei. E assim, é um apego que chega na hora de negócio, cara, tanto faz. O cliente, ele não vai comprar só porque você faz exatamente daquele jeito, sabe? Se ele quiser... não, mas tem gente que fica brava. Não, escolhi uma música e o cara quis trocar. Cara, mas é o cliente. Tipo, você quer empurrar essa música pro cliente? Então, assim... Acho que Olha essa estrutura aqui. Nossa, o cliente quis mudar a estrutura da sala. Por exemplo. Claro que eu tiro. O cara quer tirar, vambora. Tipo, quer fazer... sentado no chão aqui, vamos tirar as poltronas. Só, obviamente, limitações técnicas. Tem limitações técnicas e tem limitações de tempo. Exato, eu sempre falo assim, ó, você quer fazer modificação? Cara, tem muita gente que, por exemplo... Faz uma visita técnica e me avisa antes. Tem cliente que faz aqui, que eles modificam bastante o cenário. Então, por exemplo, vai ter uma visita daqui a pouco, que o cliente tá lançando a segunda temporada com a gente, e ele vai dar uma modificada boa no cenário. Ele vai prender os negócios aqui. O que a gente combinou? Vem antes, vê o que você vai fazer. O produto dele é um produto de 1 hora, ele reserva 2 para a primeira hora ele mexer.
Então eu já falei pros meninos, já falei com o pessoal. Falei, ó, quem vai mexer no cenário, tá com ele, a gente vai liberar o espaço, ele vai vir aqui, vai mexer. Formatou? Tá bonitinho? Vambora. Agora, eu não vou falar pra ele, cara, não dá. Eu tenho que fazer a gravação com esse fundo verde. Tipo, que apego que eu vou ter pra isso aqui, cara? Não é isso que vai fazer o meu cliente ficar feliz, entendeu? O produto do cara fala de alguma coisa que não tem nada a ver com isso. E tem gente que não então curte, você acaba tá ligado? personalizando. O mínimo de personalização é a cor. Pelo menos, cor, Mas assim, cenário, mas logo. voltando lá pro início, a gente só consegue fazer isso porque nós temos poucas gravações dia. Por isso que a gente consegue entregar isso. Sim, aí vocês conseguem entregar essa personalização. Entendi. Então, assim, Exato. tudo tá dentro do plano de negócio, sabe? Entendi. Eu queria falar que a California Coffee apoia esse podcast. Eles fazem cafés gelados, cafés quentes, batidas sem café, né? E se você tem California Coffee aí na sua cidade, não deixe de conferir. Nossa, ficou um merchanzão bem, né? Merchanzão. Então, o Matheus tá fazendo fundo musical. Rolou até, um fundo cara. musical, sonoplastia. Achei sensacional. Esse podcast aqui também, esse episódio, é um oferecimento do podcast por assinatura, da Solis Produtora Audiovisual, em parceria com a Mux Produções Sonoras. Cara, eu vou te falar, Não, por que Mux, sua ideia foi muito boa, cara. Só queria dizer isso. Minha ideia foi muito boa. Cara, isso do seu podcast de ir nos estúdios e conversar com a Exatamente. galera, cara. Porque, cara, é um negócio legal, diferenciado. Então é um bom negócio você ter um É um bom estúdio de negócio, mas a gente podcast. respondeu a segunda parte lá. Tem que entender de audiovisual, mas tem que entender de negócio. Exato. Tem que entender de negócio. Pra qualquer negócio, cara, né? Você tem que entender de o negócio. cara- Pra não qualquer esqueça, negócio, esse que eu não é falo. brincadeira. Não esqueçam de que é uma empresa. Porque, tipo, em geral, você vai ter as coisas chatas, cara. Vai ter que fazer reunião com financeiro, vai ter que fazer corte, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Tem que Calcular saber- o custo que você vai tem ter que Tem pra que saber aquela precificar. entrega. Tem que saber precificar. Precificar é um problema sério pra galera do Putz, audiovisual. tem que saber quanto que você Muito. gasta, tem que deduzir imposto, tem que emitir nota fiscal, tem que fazer. E daí você tem que saber passar isso pro teu cliente. Na hora de negociar, Atender o cliente, receber bem o cliente. pô, faz diferença. Cara, a gente já recebeu aqui alguns elogios, assim, que são coisas que parecem detalhe, mas faz total diferença. Momento Por exemplo, feedback. Cara, chegou um cliente aqui que, calorzão, final de semana, foi do pessoal dos implantes, né? Ó, já começa diferente, assim, a gente foi um podcast de implantes capilares. Então, cara, os caras com os cabelão da hora, assim, cara. Mas, enfim, Sabe os caras parecem o encantado do Shrek, sabe? Meu Os cara- Deus. cara, cabelão. Sério? Bonito. Os caras gato, assim, os cabelão. Aí, assim, a gente foi atender eles, os caras chegaram, tava um calorzão. Os caras entraram na sala, ar-condicionado, tudo pronto, logo Café. dos caras, café, tudo certinho. Bolo. O cara entrou e falou: caramba, cara, pô, gostei de vocês, cara. Pô, porque a gente foi. Eles não apertaram o REC. Não, eles já não fizeram gostaram, nada. gostaram Eles não O que tinham eles gravado falaram? ainda. Eles chegaram, o que eles falaram? Pô, a gente veio de um estúdio que chegamos lá, pô, tava um calor do caramba, os cabos tudo no meio, não tava nada pronto, a gente teve que arrumar. Pô, tivemos que ajudar os caras a terminar de arrumar, não sei o quê. Então, assim, esse tipo de detalhe, como que a gente faz? Cara, meia hora, 1 hora antes, o estúdio tá pronto pro cliente. Então, assim, é algo que até vou até parabenizar o Miguel aqui, principalmente, que tá aqui todo dia, né? Cara, o cliente chega, tá com a sala já ambientada, com a cor do cliente, logo na tela. Tem um cheirinho, cara, que a gente passa Tem um na sala cheirinho. antes pra deixar assim... O cara entra na sala, ele sabe que ele vai gravar, tá tudo pronto, tá tudo certo, tudo testado. Então não é só apertar o REC e botar o Cara, microfone. Tem um processo todo de encantamento do cliente. Quando o cara, Exato. o cara chega lá embaixo, tá tocando um som legal. Você viu? Sempre toca um bluesinho, um coverzinho legal. Eu ia perguntar da TV. Tinha uma TV na recepção? Acidentes. Tem uma TV, aconteceu um Não, rolou um acidente, a gente acidente. precisou trocar. Tá. Mas A tem TV uma é TV. essa daqui agora, porque a outra caiu e tá na manutenção. É uma TV que recebe o cliente, né? Recebe o cliente, tá? São Isso é assim, legal. são coisas que são detalhes que fazem, cara, completamente a diferença, assim. Legal. Nossos clientes fixos, nossos clientes mensais, né? Nós temos alguns clientes que gravam toda... Toda semana. né? exato. Quando eles Mais chegam, já tem a foto dele e tem mostrando, ó, sobe a escada, né? uma Estúdio indicação tal, ali. tal. É. Agora que vai ter 2 estúdios faz mais sentido ainda, né? Porque- Então, daí, quando o convidado do meu cliente chega, ele bate o olho e fala: olha, vai ter a gravação aqui do Jefão, do Papo Cabeça, aqui no Estúdio 1. Eu vou lá. E sempre tem um bolinho gostoso. Sempre Um tem cafezinho. alguma coisa de café, um bolo, um rocambolezinho, alguma coisinha. Simples, mas sempre tem um negócio Isso legal. é uma cortesia de vocês. É uma cortesia. Cortesia. Até porque, assim... Obviamente, deixar claro, o cara não volta pra gravar aqui por conta do bolo. Não. Porque se você der bolo, café, massagem nas pernas Não é e isso que vai nos fazer, pés, né? Ele entregar o estilo chegar dele. aqui o produto dele ficar cagado. Exato. Mas, cara, é legal porque, por exemplo, já teve esse negócio do bolo e de ter algum item de café. Tem cliente que tá... Pô, a gente entende o modelo de negócio que a gente tem e a gente entende o cliente.
Então, assim, a gente sabe qual que é o nosso cliente, cara? É o cara que tá corrido. O cara, às vezes, tá saindo de reunião, tá vindo pra cá, direto. Tem cliente que no caminho, o cara falou, putz, tem bolo aí? Tem alguma coisa aí pra não ter que parar em algum lugar? Eu falei, não, tem. Então o cara já vem direto. Eu tomo um cafezinho, tranquilo, já seguro. Não é por isso que fecham. Mas faz uma mas diferença. já recebi várias indicações de clientes falando assim: o fulano falou pra me falar com você, que você resolve o problema dele, é legal, e tem um café maneiro aí, né? Tem um café da hora, né? Falei, putz, tem um café bom aqui, Cara, a gente faz Vocês questão de ter entenderam. café gourmet aqui, Vocês cara. entenderam porque eu gosto de vir nesse estúdio, porque tem um café maneiro. O café é bom mesmo, café é bom mesmo. Não, é só café top. Ah, só o café top. Vamos para um bate-bola final, papo 1. Respostas rápidas, tá? Meu Deus olha do céu. só, Vamos lá, olha vamos só. lá. O roteirista é muito bom, inclusive, desse podcast. Um abraço pra ele. Um abraço, chat GPT. É o GPT ou é o Gemini? Ele pediu pra eu chamar ele de Alex. Legal. Porque Alex, ele diz que é um nome que pode ser homem, pode ser mulher, não tem definição de gênero. Com orçamento limitado. Uma câmera e um microfone pra começar. Pô, ZV10, né? A gente vai indicar? Porra, você peraí. já começou bem, Não, mas peraí. beleza, vai. É porque... Tu tem um orçamento limitado. É o mínimo. Sensor Então- Sony, cara. O Sony... Porque com um sensor Sony legal, você não... Falando de mínimo, né? Falando Era pra ser estúdio de rápido, guerrilha. virou discussão de Desculpa, câmera. Estúdio Vamos de lá. guerrilha. Mas estúdio de guerrilha, um tem que ser um sensor bom por causa da iluminação. Eu ia perguntar antes. Não é isso? Eu sempre vou pra pergunta Qual é o primeiro. orçamento? Não, assim, o orçamento mínimo, mas é o quê? A gente tá falando de uma montagem de estúdio ou de uma pessoa que vai montar o próprio podcast? Vai iniciar um podcast. Estúdio de guerrilha. Agora, se é estúdio de guerrilha, eu indico a ZV10. Porque, ZV10 é o mínimo, assim. Cara, depende... não dá assim, pra ó. comprar uma T5i usada. Não, cara. Cara, esses dias... Não, peraí. Eu sei que é bate-bola, mas eu preciso contar as coisas que eu passo, cara. Conta. Beleza. Eu já vou dizer assim que a audiência desse programa gosta de história, gosta de Cara, bastidores. Não sei nem quem é a audiência desse programa ainda, porque esse é o primeiro episódio, mas provavelmente Sim. eles gostam. Cara, eu fui fazer uma consultoria, cara. A pessoa tinha 2 T5i e uma Nikon 500 a 5.300. Eu conheço um cara que fotografava Nikon quando eu conheci ele. É verdade, tudo eu era bem. esse cara, mas enfim. Não, mas Ele o cara veio pro chegou com lado- 3 assim, ó. Nenhuma das... Assim, tem... A Nikon tem... Ó a situação. A Nikon, ela tem saída limpa, Uhum. mas ela desliga a cada meia hora. As T5i não tem saída limpa. A gente vai e ela explicar o que é saída desliga- limpa? A gente vai explicar? Ah, cara. O público? Será? Tá, vamos- Porque a imagem da câmera tem Informações. E aí você Hack. pluga o HDMI dela, a saída limpa quer dizer que essas informações não vêm na tela. Hoje é como em se dia- aqui você estivesse vendo o REC, o tempo de gravação e tudo mais. Sim. Hoje em dia, as câmeras novas, elas são... já vêm com as informações. Desculpa. Já Já vem vem com a sem saída as limpa. informações, já vem com a saída limpa. Agora, as mais antigas, não, né? Não era esse propósito, enfim. Então, ela chegou... Pô, tinha essa situação. Tive que instalar o Magic Lantern. Daí, continuou desligando. Eu falei, cara, dá pra fazer? Dá, mas você vai apanhar. Você vai aqui, cara. apanhar, vai passar um perrengue. Vai. Como que você vai vender isso? Como que você vai vender? Pra um garantir negócio. pra cliente? Então, o cara- mínimo hoje, orçamento limitado. Cara, eu partiria pra ZV10 ou PTZs. PTZs você tem a PTZ da Neo ID e tem algumas que falam, tem uma galera que eu conheço que usa, por exemplo, umas PTZs que é parecida com a Neo ID, que tem que pegar do AliExpress, mas aí Neo tem ID taxação. podia patrocinar esse podcast. Pô, gente. Neo ID Gente, podia é. patrocinar. hein? Neo ID, eu já indiquei pra pelo menos uns 6 estúdios que a gente deu consultoria Neo ID. Aqui em São verdade, Paulo, cara. viu? E assim, a gente... Eu parto pra isso primeiro. Primeiro é entender, pô, se é um cliente Qual é a final... aplicação, né? Qual que é a aplicação? E aí, existe uma pergunta também que é... A aplicação, ela é o quê? Você vai montar um estúdio só de podcast? Você vai montar um estúdio... Você quer fazer outras Você produções? vai pegar a câmera pra ir pra rua? Você vai pegar a câmera... Você quer ter uma câmera pra audiovisual que você vai poder fazer outras coisas? Cara, pega uma ZV10. Beleza. Aí é mínimo pra mim hoje é ZV10. E o microfone do orçamento mínimo? Orçamento O mínimo? microfone que resolve, Ah, não, assim, cara. papo. Se for, tem que ser bonito ou tem que funcionar? Primeira pergunta. Não, tem que captar direito o áudio. Eu sou do Captar áudio. direito o áudio Eu vai sou do ser áudio. o Não precisa ser essa Shure, estética aquele aqui, né? Shure É. SV200, por SV200 exemplo. no mínimo, SV100 não dá. SV100 não dá, mas pelo menos o SV200 Tá. Você não passa vergonha. não passa Tá. vergonha. Só que agora você ganhou na Mega Sena. Cara, tá. Qual é a câmera e o microfone dos sonhos? Eu não vou falar Não, Red. tudo bem. Assim, vamos considerar que você ganhou na Mega Sena, você vai esquecer isso tudo e não vai fazer nunca mais. Não considere esse ponto. Mas a gente tá falando de podcast. Você vai falar uma Red. Você vai falar um... Não, tô brincando. Não. A gente tá falando de por exemplo... Estúdio de podcast. Eu estúdio tenho todo o de dinheiro pra podcast, investir no pra estúdio. mim, Eu quero- hoje, Blackmagic 6K, eu partiria pra isso. Ganhei na Mega Sena. Vale Câmera, a pena Blackmagic. com em relação... Não. Bom, você não vai gravar nela. Você Não, é provavelmente que vai aí fazer a o gente mesmo ganhou. Eu processo. ganhei, é Blackmagic com a tem ferradona, todas as paradas ferradonas Mas pra assim, acompanhar, entendeu? Vale a pena? Nunca vale. Pô, 6K? Ela vai demorar um tempo pra se pagar. Pô, Vai demorar provavelmente. pra se pagar. Pô, Mas não importa, você ganhou na Mega Sena. Não, então isso que ela eu é a falei. melhor câmera que Pra você teria mim, hoje, assim, pra estúdio de podcast, eu partiria pra Blackmagic 6K e uma AT que acompanhasse pra gravar pelo menos em 4K tudo, no material. É, uma Pro ISO já era, né?
Você pode pegar a Neo ID daquela 4K boladona. Cara, eu só não Que é iria pra linda Neo ID também. porque eu... Cara, eu gosto, vai, nerd, mas- nerd. vamos lá, eu vai. ia trabalhar protocolo de rede nela, cara. Tá. Eu acho que isso aí ganha qualquer Blackmagic. Isso sim. Tá. Mas Dá uma a facilidade. Tem questões artísticas A aí. Atem controla muita coisa da Blackmagic. Então Mas aí facilita também, cara. você com dinheiro limitado, você vai comprar uma Atem? As mais top Tá. da Atem. Mas compraria a Atem. Tá. É porque daí você pode comprar tem aquelas controladoras da Tem as Blackmagic controladoras. linda também, Tá. né? Então, Se eu não me assim, engano, é o a Atem microfone SE, do- cara. vale o microfone a pena, top não dos vale. sonhos. Mas pra quem já ganhou na loteria... Ah, cara, eu nem sei o nome do microfone dos sonhos, que é aquele lá da Rode que meio cinza, não sei explicar. Cara. Não, você queria falar do Electrovoice RE20. É esse cara. É esse É cara. o meu dos sonhos, eu sou apaixonado nele. O pessoal gosta do SM7B, né? Ficou na Mas na eu moda e iria tal. pra esse aí também. Eu gosto do RE20, cara. É que eu falo pra você, cara, eu acho que o microfone não é um negócio que todo mundo Agora a mesa. Aí pega você de tá- vez, né? Porra. Não, eu tô Agora falando que não é teremos importante. treta, hein? Eu tô falando Momento que polêmica. Eu tô falando que não é o que o ouvinte se liga. Né? O ouvinte meio que não se liga tanto, né? Não, porque Ah, esse cara. microfone aqui de R$500 vai resolver. Vai resolver. É isso. É isso. O salto não é tão assim, igual pra quem entende, não. Beleza. Agora, a imagem, cara, a imagem qualquer. Mas, ó, lembrando que você ganhou na Mega Sena. Essa é a premissa. Você ganhou na Mega Sena, você vai Dinheiro- gastar 5 você não tá nem aí, você vai tomar microfone. prejuízo. Então Fácil. É isso. Então é isso. Fácil. Meteria uma guitarra aqui, né? Vamos lá, um erro comum de quem produz podcast. O produtor mesmo, não o dono do estúdio. O produto... O cliente. O cliente. Ele tem um produto dele. Tipo Tá. eu hoje Tá. tenho um produto. Falta de se organizar e Eu vou ser e polêmico. preparo, sabe? Eu vou ser polêmico. Trazer amigo no podcast, cara. Que isso, cara. Não, brincadeira. Pô, o Mux tá chamando a gente aqui, cara. Que isso? Não, brincadeira. Não era isso. Ele tá falando de trazer amigo, sentar ali pra ficar vendo. Não, trazer isso pra aqui bater... mesmo, era só uma piada, era só uma piada. Cara, porque tem pessoal. muita gente que tem um sonho e até tem um negócio legal, mas o cara não se programa, o cara não se organiza, ele não vê quanto ele vai gastar, ele entende que tem um preparo de E a grana. questão editorial artística também de vou gravar qualquer coisa, vou me preparar pra gravar. Não é só cara, gravar. assim, preparo, né? Vou estender então essa resposta aqui, vou além. É legal o podcast que ele surgiu Sim. numa época de internet que você democratiza o acesso à informação. Qualquer pessoa tem voz dentro Sim. do podcast. Legal. Você não precisa de um preparo para você ser um apresentador de um programa de televisão. Sacou? Mas você se preparar o mínimo para você entregar o seu máximo naquilo ali. Por mais que você não seja um apresentador, você não seja um editor, você não seja nada. Eu não escrevo roteiro, mas é uma coisa que eu já falo isso há muito tempo com os clientes e com os outros que trabalham comigo. É tratar aquilo ali com carinho. Eu vi muito o cliente que chega e parece que ele não tem carinho pelo produto dele. Que ele não revisa um vídeo, ele fala que, cara, pra ele tá sempre bom, às vezes ele nem vê, às vezes ele nem compartilha. Mas isso é um recurso mental, isso aí é um recurso mental que as pessoas usam pra se distanciar do fracasso, eu acho. Porque assim, também. entende? Os caras falam, eu não tava tão aí, não. Pô, como Você assim, tem, cara? Mux, você tem clientes que não divulgam direito o podcast? A gente tem aqui. Hoje não. Hoje não. Hoje é engraçado que hoje... Engraçado não. Eu acho que Sim. o universo fez essa seleção pra mim. Todos os meus clientes, eles gostam muito dos produtos deles. Sim. Eles Mas tratam é os que- produtos dele. E isso sim. ali eu vejo... É muito nítido quando eu vejo que o cliente gosta muito do produto. Por mais que não seja, de repente, um tema que me interesse no meu dia a dia, eu acabo gostando do produto. Eu acabo gostando da pessoa e eu vou me afetuando. Isso é muito legal. Isso é bem legal, é bem legal. E aí eu acabo tratando os podcasts, os produtos com carinho também, né? Então isso torna o produto mais interessante e eu acho que torna o processo mais legal, menos doloroso. Porque você tá trabalhando num negócio que você tá sendo forçado a fazer e aí o cliente tá trabalhando num podcast que ele não gosta de estar fazendo. Mano, arruma outra coisa pra fazer, tá ligado? Exato. Sabe? Sim. E rola isso, eventualmente rola. Vamos lá, o bate-bola se estendeu. Bate-bola foi embora. Vai, bate bola, vamos focar. Vamos lá. O que os clientes mais pedem quando chega aqui? Chegou um cliente, o que ele pede, assim, pá? Cara, eu quero fazer um negócio diferente, assim, tipo um papo de bar e tirar uns cortes que eu vou bombar. Eu ouço. Adorei. A gente ouve muito isso, cara. Cara, eu quero fazer um negócio diferente, assim, um negócio assim, muito diferente, assim, tipo um papo de bar, sabe? A gente tira uns cortes, assim e tal. A gente tá com uma proposta inovadora, sempre tem uma proposta inovadora. Cara, pedir tem muito pedido de parceria, cara. Que boa. Cara, eu vou mudar o status do seu estúdio. Tem vou muito bombar disso, essa cara. Eu vou parada. bombar essa parada, cara. Tem muito disso. E o que os clientes pedem,
E aí a gente pode falar de questão Tá. técnica e tudo mais. Mas não é essencial para começar. Chega cliente novo com um produto novo, um podcast novo. Ele fala assim, cara, eu preciso disso. Aí tu fala assim, mano, não se preocupa com isso agora não. Eu acho que tem gente que... semana mesmo eu conversei com alguns clientes que 2 deles me falam bem assim, não, eu vou começar, mas eu vou começar a fazer... Eu vou fazer primeiro a landing page, eu vou fazer agora aqui o TikTok, o perfil daqui, eu vou comprar tal. Que Daí a gente fala de depois eu domínio, começo. Eu falei, quando eu conversei com ela, eu falei, pô, mas será que você precisa mesmo fazer tudo isso pra você começar? Por que você não começa e vem crescendo? Senta e grave, vambora. Que eu ia falar assim, as pessoas elas têm que entender também o status que elas estão, né? Porque assim, tem gente que, pô, se pegar um artista, o cara tem que começar tudo estruturadinho já. Porque vai ter muita divulgação. Mas um produto que você tá começando, tirando do papel, cara, você não vai achar que você vai estourar no primeiro episódio, que já tem que ter tudo pronto, Esse ajuste de expectativa é importante também. Cara, tem produto, por exemplo, que começou pela identidade visual nossa. Daí o pessoal fez a identidade visual e até hoje não começou. E Tá. é isso, parou aí. É. E aí, seguindo pra próxima, o que nenhum cliente pede, mas é fundamental pro sucesso. Pede. Eles pedem, eles chegam... Que não Calma aí, pede, eles quer dizer, não né? pedem. Eles chegam aqui, eles nunca consideram isso. Sei lá, vai uma logo, e a logo é fundamental. Não, Cara, necessariamente. eu acho que o que muito cliente não entende qual é a função do host e do entrevistado, ou qual que é o do podcast. As pessoas não entendem... O objetivo daquele As produto. pessoas não entenderam exatamente ainda. Eu acho que Com muita frequência, com muita frequência, o cliente, que é o entrevistador, ele se introduz ou quer aparecer a conversa inteira. E ele chamou um cara pra falar sobre um assunto, pra debater, e esse cara não aparece. Ele quer aparecer o tempo todo. Então, de repente, ele escolheu o formato errado. Exato. Isso é uma das coisas, assim, que é interessante, porque você tem formatos diferentes, pô. Se você não vai chamar um convidado pra você ficar falando das suas histórias. Se você fizer isso, você trabalha com temas. Então, hoje o tema vai ser esse. Então, você fala, a pessoa fala, todo mundo fala. Rola um debate. Agora, você chama a pessoa pra ser entrevistada e você quer falar mais que ela. Não faz o menor sentido. E isso rola com muita frequência. Rola com muita frequência. Com muita Sim. assim, alguns dos clientes, com o tempo, a gente vai criando essa afinidade, a gente vai sempre tem que dar essa conversa, esse feedback. E a gente conversa com eles, falando, já pensou que talvez se o seu convidado aparecesse mais, não seria interessante? E aí tem um lance do... Pô, irmão, mas veio pouco corte meu. Também. Mas você só fez pergunta pro cara? Também. Você não deu a sua opinião? E Por tem- isso que a gente precisa ajustar a expectativa, Sim. né? E tem um lance que, assim, só pra deixar bem claro, né? Nós hoje trabalhamos com alguns produtos. Então, o produto base, o produto inicial, é um produto de só gravação. E eu faço questão de a gente não tem controle sobre o conteúdo, né? Então, tem estúdios que, pô, o dono vai querer ajudar, vai ter que fazer aquilo. A gente ajuda quando solicitado. Ou seja, se a pessoa tiver abertura, a gente ajuda a formatar o produto. Mas se ela chegar com o produto pronto, eu não vou ficar criticando e falando isso. Se ela não me der abertura, não vou fazer esse papel. Se ela me der abertura, eu vou ajudar junto. Agora, assim, então isso daí de escolhi o formato errado, tem corte, não divulga. Cara, eu cedi o estúdio pra vocês gravarem, tá aí, vocês usam conforme vocês Eu posso quiserem. oferecer esse Se serviço vocês de produção, quiserem, tá. nós fazemos isso. Podcast mais inusitado gravado aqui. Ou na externa, enfim. Tá, aqui, cara, pra mim foi foi um lançamento, nem lembro o nome deles, mas é o lançamento de um produto que era uma armadilha pra pernilongo, pra mosquito da dengue, que era tipo um vaso de planta. E aí veio um indiano que era dono da empresa. É assim, uma empresa de fora, que veio pra cá, eles estavam iniciando o produto no Brasil. E aí eles vieram aqui, ficaram 4 caras. O indiano não entendia português, o podcast foi em português. O cara ficou com o ponto, daí o produtor ficou lá do outro lado, traduzindo os temas, falando: ó, estão falando disso, estão falando disso. Agora só fala. Daí ele falava inglês, porque na edição teria legenda. Então, assim, foi um negócio muito maluco, muito específico. Um sonho de vocês com o estúdio? Cara, o sonho com o estúdio, a gente vai chegar lá, como foi tudo bem planejado, a gente vai chegar, vai demorar mais alguns anos, mas o ideal é ter o podcast para assinatura, inicialmente uma em cada zona de São Paulo, mas a gente está indo agora para outras capitais, mas o ideal é o podcast para assinatura Funcionando, né? em algumas capitais. Então aproveita e me explica o que é o podcast por assinatura. Não é necessariamente vocês terem uma sala em todas as capitais. É isso? Não necessariamente. Podcast por assinatura é um produto que os nossos clientes pagam uma assinatura para a gente mensal e eles têm acesso a todos os nossos estúdios. Hoje nós temos 2 estúdios aqui na Vila Clementino. É esse aqui. Depois a gente vai mostrar alguma coisinha lá para fazer um takezinho. Sim. Temos uma parceria que está sendo fechada agora na Lapa, né?
Então, logo mais vamos ter 3 estúdios aí para oferecer em zonas diferentes de São Paulo. Para você que está assistindo que não é de São Paulo, em São Paulo é um caos você mudar de zona. Eu tô na Zona Norte, quero ir pra Zona Sul, pra Zona Leste. Oeste é uma... Cara, impressionante. Tem gente que demora, assim, sei lá, 1h40 da Zona Norte pra Zona Sul, assim. Dentro da mesma Dependendo cidade. do trânsito, é bizarro. Então, assim, na maioria do Brasil isso não é nenhuma questão, mas aqui em São Paulo isso é uma questão, então faz sentido. E lembrando que, assim, tem uma questão, além da proximidade, tem uma questão de agenda. Porque, por exemplo, tem situações que você precisa da agenda X. E que a única oportunidade de você entrevistar aquele convidado é naquela agenda. Sim. Você só tem um gap. Se eles baterem aqui, eu tenho 2 horários pra atender. Eu posso não ter agenda aqui. Então, se ele chegar numa situação dessa, fala, cara, não tem aqui. Tenho nessa outra unidade. Funciona? Funciona. Então, beleza. Mas aí vocês não teriam necessariamente sempre estúdios próprios. Vocês habilitam outros estúdios pra fazer parte desse ecossistema de vocês. Basicamente, a gente... Quase uma franquia. Cara, a gente chega... Não. Na verdade, é como se fosse um credenciamento de hospital para seguro de saúde. A gente chega no estúdio, o Abner chega lá e fala, galera, legal isso aqui, mas olha, esse microfone não tá tão legal, a gente precisa atualizar essa câmera e precisa botar um processo pra gente manter a segurança dos arquivos dos nossos clientes. Então a gente chega no lugar, o Abner chega lá... Colocam dentro do padrão aquele estúdio. Não precisa ser o padrão... Que é... Qual que é o padrão aqui? Sempre vai ser esse. Não, você pode rodar do seu jeito e falar... Tá bom. Quando tiver um podcast por assinatura, você roda dessa forma. Preciso desse padrão. Preciso desse padrão. Desse padrão de qualidade. Meio que isso. Mas aí vocês rodam os processos daquele estúdio? Não. Esse dono do estúdio que roda os processos, que ele gere, ele só tem uma parceria com vocês de alguns horários, é isso? Mas nós temos um formato que nós colocamos um operador lá. Um operador que nós treinamos, que nós confiamos nele, conhece todo o processo. E a gente divide o lucro dessa operação durante as nossas gravações, né? Legal. Então vocês podem ir para qualquer lugar do mundo hoje. Qualquer lugar do mundo. Basicamente. Se você tem um estúdio que é minimamente com qualidade ok, e precisa de um pouco mais de visibilidade, tudo, a gente consegue fazer isso. A gente consegue levar nossos clientes para lá. Legal. E uma dica para quem tá sonhando em abrir um estúdio. Quero abrir um estúdio no meu podcast. Seja, eu tenho um podcast e eu vou abrir um estúdio para gravar meu próprio, ou vou gravar para fazer negócio. Contrate a nossa consultoria. Aí ele pegou o gancho direitinho, cara. Ele pegou o gancho direitinho. Tem que, cara, conversar com quem tá fazendo. Cara. Tem que conversar, porque existe particularidade do negócio que, às vezes, o cara é do audiovisual. E aconteceu muito aqui em São Paulo. Não, porque o audiovisual é bem amplo. Tem um cara que é do audiovisual que ele trabalha com a câmera na mão, na praça, e ele chega aqui pra fazer o corte de câmera, ele fica perdido. Exato. Assim. Tinha muita gente que era do audiovisual, estourou podcast, os estúdios de audiovisual viraram estúdio de podcast e a galera não faz ideia que é podcast direito. Pô, tem muita... É isso que você falou. Se o cara tivesse o mínimo de conhecimento de podcast e tudo mais, o cara não ia meter um negócio desse. Eu vou puxar uma dica só, que eu tenho muito em mente, assim, que eu tento passar um pouco disso. Primeiro vai montar um estúdio de podcast. Cara, lembre que é um estúdio que tem 3 câmeras, você tem microfone, você pode gravar qualquer coisa nesse estúdio. Tem muita gente que se limita também. Fala, eu vou gravar um estúdio de podcast. O que você grava? Podcast. Eu gravo um curso? Não, eu gravo podcast. Pô, você cara, você já tem a estrutura. Qual é diferente? Você tem só tudo, você aprender processos diferentes. Porque, assim, tem gente que também... a pessoa vai se limitar. Ela vai falar, não, como que você sabe rodar? Eu sei rodar assim. Um negocinho diferente, dá pra fazer? Não. Você consegue pôr um convidado remoto? Não. Você consegue botar uma câmera aqui, não sei o que? Não posso. Cara, mas aí você perde cliente às vezes, à toa, entendeu? Porque se você ajustar o processo, for flexível em alguns pontos, claro, você vai ter que ter a sua parte técnica, o que não interfere... Você tem que ter uma segurança técnica pra fazer a mudança. O que não interfere, cara... E, assim, por favor, testa as paradas antes. Porque vez ou outra bate cliente nosso aqui que sofreu, que teve situação que, foi em estúdio, o pessoal não conseguiu entregar. Então, teve cliente nosso que, assim, tem um produto nosso que eles fazem todo o produto em inglês, né? E eles gravam o produto inteiro, é sempre remoto. E, assim, são doutores que estão... ela trouxe doutora da França, trouxe doutora da Itália. Então, é uma galera que tá sempre num lugar do mundo. E, quando ela bateu na gente, foi assim, tocou e falou, vocês conseguem fazer, por favor? Porque a gente gravou, a gente perdeu uma gravação, porque o pessoal não conseguiu entregar do Estúdio X. E aí fica uma situação que, a primeira coisa que eu fiz, cara, eu vim um dia aqui e fiquei testando. Eu falei pros gente, vamos testar várias formas. Testei VMix, testei outras coisas. A gente conseguiu rodar num formato que trabalhava com VMix. Foi, a gente Lembra que eu até liguei pra você e falei, cara, preciso disso, como é que faz? VMix Call e tal. A gente conseguiu executar.
Aí depois teve outras questões e tudo mais, a gente ainda faz esse produto. E, cara, hoje, assim, a gente tem, pelo menos, assim, uma garantia para os clientes do que dá para fazer, a gente já avisa. O que não dá, a gente perde o orçamento. A gente perde o orçamento para falar, cara, eu não consigo te entregar hoje na estrutura que eu tenho. Se eu conseguir, vai ser tanto a mais, ou vai ser em tal lugar. Eu consigo ajudar o cliente, mas a gente acaba, às vezes, perdendo coisas porque eu não vou falar para ele que eu vou fazer, eu não vou conseguir fazer. É o mínimo. Então fala agora para aquela câmera ali o quanto vocês estão faturando, qual o faturamento médio de... Tô brincando. Não vou falar. falar isso, não. Gente, obrigado Legal, demais por estarem comigo nessa. Tem um significado muito especial para mim gravar o primeiro episódio aqui com vocês. A gente trilhou vou chorar, olha só. Cara, agora eu fiquei feliz, cara. Mas nossa caminhada foi longa, A Mux. gente trilhou uma caminhada bem interessante aí dentro do podcast. A gente passou por muita coisa. A gente aprendeu muita coisa junto. Porque eu falo assim, tenho 17 anos de experiência. Cheguei lá, era o cara que veio da Globo e tal, não sei o quê. Mas eu tava aprendendo muita coisa ali também. Aprendi muita coisa com vocês. E a gente se ensinou muita coisa junto. Descobriu coisas juntos. Então, é muito significativo pra mim estar aqui no primeiro episódio com vocês. Obrigado por terem topado. Pô, muito... E tamo junto, cara. Pô, cara, a gente agradece. Talvez assim, as pessoas não sabem que a gente já fez muito produto. A última contagem agora estava em, sei lá, em 640, 650 produtos já. 640 produtos, né? Calma aí, episódios. Não, produtos. Produtos diferentes. Cara, quando o Ata saiu Aqui tem um clientes diferentes. Não, no geral. No geral. Quando o Ata saiu, tinha mais de 400 produtos lá. Uhum. Não, aliás, eu saí com 400 produtos, o Matheus saiu com 600 produtos, cara. E assim, porque ele participou, acho que o período até maior, a gente fazia eu fiz um tempo de externa e tal. Porque tinha um grupo... grande, né? Como tinha um grupo pra cada cliente... Quando saiu... Ele foi saindo dos grupos. Cara, tinha 600 produtos, entendeu? Aqui a gente já rodou quase 50. E aí é que nem o piloto, né? Hora de voo. Você vai pegando experiência. Cara, padrão. Quando chega o cliente, ele começa a falar, a gente já entende, pô, que legal. Esse cara vai rolar, esse cara tem a segurança pra fazer, ele se planejou, ele se organizou. Ele não tá viajando, não. É legal. Sim. Eu lembro de uma conta de uma época de 150 episódios por semana. Caramba. Era coisa de louco. Era. Então... Durante 2 anos de esquerdado. A gente tem uma história aí legal que ralou muito o joelho pra chegar aqui e montar esse estúdio aqui. Não foi do nada, né? Não foi, vi na internet ali como é que liga aquela luz, né? Sim. Putz, olhei pra luz, fiquei ceguinho. Galera, obrigado. Valeu. Acompanhar, se inscreve aqui. Dá o arroba do estúdio aí, onde o pessoal pode seguir vocês, onde o pessoal pode agendar se quiser vir conhecer o estúdio, pessoal de São Paulo, fazer uma gravação legal, fazer uma gravação externa. Legal, o arroba do Instagram, podcast por assinatura. E é isso. Pessoal, Matheus Watanabe. Cara, o meu é abner.ng, mas a gente tá formatando as redes ainda. Então, assim, a gente tá 1 ano falando que vai formatar a nossa rede pessoal e tudo mais. Mas agora chegou o momento de... Pô, esse ano realmente sai. Já estamos com o pessoal do marketing, estamos tudo certinho já. Olha só. Então agora vamos tirando formatar foto, as redes. Tirando foto, fizemos um videozinho e tal. Não, agora sim. Vamos começar mesmo a startar, assim, nossas redes pessoais. E o podcast por assinatura é algo que já tem rodado. E vai ter o Instagram da Solis também, enfim. Estamos reestruturando essa parada toda. Mas esse ano vai vir bastante coisa. Tanto podcast por assinatura como empresa, como estúdios, vai rolar mais coisa. Tá pra rolar coisa bem grande lá pro meio do ano, assim, de um projeto legal, high ticket. Lux, projeto high ticket bem interessante. Talvez até seja um pouquinho antes, hein? Mas assim, tá pra sair também a questão de consultoria. A gente vai tá pensando mais pra esse lado dos estúdios, porque a gente viu que, caramba, tem muito estúdio, assim, tem muita coisa a ser feita. Então, a gente tá focando mais também na consultoria e até negócio de curso. Então, vamos gravar muito ainda, Mux. Vamos. Vai rolar coisa em collab com a gente, porque, obviamente, o Mux sempre dá consultoria para os nossos estúdios. A gente pergunta, cara, tá com um negócio assim, o que a gente faz? Pô, tem um BOzinho, então, obviamente... Só me chama quando dá problema. Cara, ó, eu vou te falar, meio isso é bom. Eu tive que concordar com o Mux numa postagem do Instagram, cara. Eu postei aqui que tava sem o tapete, né? Eu postei, falei, e aí, o que acharam sem o tapete? Ele mandou, deve estar com o reflexo do caralho. Daí eu peguei, depois da próxima gravação, tava com o reflexo do caramba, velho. Daí eu falei, não, o Mux tava certo, vamos voltar o tapete, velho. Então vamos conversar muito esse ano ainda, Mux. Vamos fazer. Legal. Esse é o primeiro episódio de muitos, espero.
que eu ache outros estúdios pra gravar. Tem Vai, muitos cara, eu te estúdios indico pra alguns aí Tem também. muito estúdio aí. Vamos que vamos. Vambora. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Felipe Mux.